palavra para a professora Mônica Lima, que é professora da UFRJ, do Instituto de História, colega lá do IFIX, né? Então, colega do prédio, de estudos africanos, LEAFRICA. A professora atua no programa de pós-graduação em História, também lá do IH, e em estudos sobre a diáspora dos africanos no Brasil. Tem vários vídeos da professora também no YouTube, para quem quiser olhar. E obrigado pela presença, e a professora pode falar agora para a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Bom, agradeço a todos vocês aqui, a acolhida e a presença. Felicidade de estar nessa mesa com o Sérgio, Janete, o Bruno, o Edson, aqui, que são pessoas, companheiros de história de luta. Agradeço ao Vantuil de ter lembrado, né, e estado junto nessa realização. Peço desculpas novamente, agora no microfone, pelo meu atraso. Foi absolutamente, como vocês devem imaginar, involuntário, se deveu a voos que hoje em dia, né, as companhias aéreas, elas atrasam e te transferem a seu bel prazer, e você fica gritando sozinho, né? Enfim, mais um desses muitos desmandos que aí, não apenas, né, na questão racial, nós vivemos na nossa sociedade. Bom, eu fiquei pensando no título desse encontro, né, Memória e Reconstrução dos Direitos Humanos e Ensino de História Afro-Brasileira e Indígena no Brasil. Aí resolvi dividir a minha fala aqui com vocês no campo da memória, uma parte, e outra nessa ideia de reconstrução dos direitos humanos, né? Aí não me apresentei, né? Tudo isso que o Bruno falou é verdade, mas tem coisas importantes que eu acho que vale registrar. Eu fui, durante 27 anos, professora de educação básica. Eu atuei tanto na rede pública estadual do Rio de Janeiro, quanto no Colégio de Aplicação da UFRJ, onde foi mais longa a minha experiência. E eu digo que essa minha experiência profissional, ela não é apenas uma coisa que foi na minha vida. Eu sou uma professora de educação básica que hoje está dando aula no Instituto de História da UFRJ. Mas é isso que me carrega, isso me sustenta, e isso, inclusive, define, né, a forma até da minha própria inserção no Instituto de História da UFRJ. Outro dia eu estava lembrando que em março de olha os anos aí, trocando a minha cabeça. Tem um negócio aqui, né? Em março de 2024 eu vou completar 40 anos na UFRJ, né? Aí eu falei, nossa, eu vou fazer um bolo para mim. Vou fazer um bolo, porque se eu somar esses 40 anos de UFRJ, né, que inclui meu tempo no Colégio de Aplicação com meu tempo no Instituto de História, que eu reitero, tem uma continuidade aí, juntar com a graduação, gente, é muito tempo. Eu acho que tem uma parte... Você me fez me sentir, porque eu falei que eu tenho 43 anos de sala de aula. Eu não sou tão velho assim. Não é não, eu sou, não vou nem falar, mas eu sou aqui, né, enfim, dessa mesa, né, aqui, mas enfim, e assim, não tem como não pensar nessa minha experiência aqui dentro da UFRJ, e ela vai estar presente, sobretudo na parte final dessa minha fala, em que eu vou tentar pensar essas questões de hoje, olhando para a universidade. Né? O que a gente, como universidade, você vai me perdoar, e eu estou sentindo muito não ter te escutado, Sérgio, que a Janete ainda pude escutar, mas a gente pensar também dentro aqui da universidade, qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer diante de todas essas questões que estão sendo colocadas aqui. Mas eu não vou começar com a reconstrução dos direitos humanos, vou começar com a memória. Né? Eu me defino como uma mulher negra, de pele clara, para falar da autoidentificação, uso óculos e tenho cabelos brancos, bem brancos hoje em dia, e crespos. Estamos juntas, né, Janete? Eu ainda estou tão afim, né? Estou lá, mas estamos juntas. Sou uma professora, sou uma historiadora, ativista, engajada. Gosto de dizer isso, porque isso, na boca de algumas pessoas, isso é crítica, né? É um demérito, e eu considero isso um mérito. Eu acho que
sermos pesquisadores, sermos cientistas, sermos professores, sermos profissionais de qualquer área engajados, né? Ativistas das boas causas. Acho que não só engrandece o nosso papel como humanos, né? Mas transforma o nosso trabalho, dá um sentido maior ao nosso trabalho, o nosso estudo, ao que venhamos a fazer. Bom, memória. Lei 10.639, Lei 11.645. Primeiro, a gente tem aspectos que eu acho importante serem destacados nessa visão de processo. Então, pegando uma frase da Janete que eu também tinha escrito para dizer, mas que agora eu só vou reiterar, não vou me alongar, é que há uma história antes da lei. Há uma história antes de 9 de janeiro de 2013. Uma história que vem de uma militância do movimento negro, uma militância antiga. É uma história que vem também de professores da educação básica que individualmente levaram essas questões nas suas salas de aula e na universidade. Iniciativas que foram sendo tomadas e desenvolvidas. Houve experiências municipais. Aqui a gente não está, o microfone já não está gostando de mim, mas, enfim, já vou aí. Ou seja, a 10.639 era resultado de um processo. Por que eu estou reiterando isso aqui? Porque muita gente falou, e aí veio a 10.639, hoje já não falam mais, mas e aí veio a 10.639 de cima para baixo, os professores não estavam preparados. É verdade, né? Não estávamos preparados, mas ela não veio de cima para baixo. Ela é fruto de uma história de luta, como diz o nosso colega Amilcar Pereira, né? Ela é uma ação política muito bem sucedida do movimento negro educador e seus aliados, né? E eu me lembro do primeiro ano da Lei 10.639, 2003. Agora sim, nem preciso ficar segurando, melhor. O primeiro ano da lei, o ano de 2003, foi aquele ano entre a surpresa e o ai que bom e ai como é que vai ser, né? Era aquela grande dúvida por onde e como iríamos caminhar. E quando a lei veio, a 10.639, eu estou falando, ela parecia, inicialmente, e esse foi um grande equívoco, que ela atingiria... É para mim esse café ou é seu? Ela parecia que atingia somente a educação básica. Ou seja, professores, virem-se aí a obrigatoriedade da lei. E isso era algo muito sério, muito preocupante, porque os professores, muitos se retraíam diante dessa demanda e dessa obrigatoriedade, porque de fato não haviam sido preparados, não havia tido nenhum preparo efetivamente na sua formação. Aí veio o ano de 2004, nesse ano foi um ano de discussão, né? Enfim, o que vamos fazer. Eu me lembro, no final desse ano, houve um debate que foi promovido na Câmara Federal, enfim, e era tudo muito desconhecido ainda. Vem 2004, e 2004 houve duas coisas, houve muito mais do que duas, tá, gente? Eu selecionei alguns aspectos, né? Duas coisas importantes. Primeiro, as diretrizes, o parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, no meio do ano. Olha aí. Você tem essa edição, olha. E o parecer que estabelecia diretriz e que aí sim deixava evidenciado que a universidade tinha a sua responsabilidade, né, na implementação da lei que era dirigida para a educação básica. E, mais do que isso, apresentava sugestões, apresentava questões para serem pensadas à luz de um outro conceito, que era mais do que o ensino de história da África, de cultura afro-brasileira, da luta do negro no Brasil, e também na área de artes, de língua, e de artes, né? Enfim, as áreas nomeadas na lei originalmente eram poucas e não eram todas, e deveria ter sido, mas... E as diretrizes traziam a ideia de educação para as relações étnico-raciais. Esse foi um salto. E esse salto vai ter desdobramentos, que eu vou falar dele daqui a pouco, que é você tratar
os conteúdos não bastavam. Você tem que pensar esses conteúdos à luz da luta antirracista. Essa é a questão, né? Então, por exemplo, na minha área, que eu vou falar com maior conforto, na área de História da África. Claro que você pode dar um curso de História da África muito erudito, muito completo, sem fazer uma relação explícita com as questões ligadas ao racismo. Pode, evidentemente pode. E era feito, e foi feito, e eu diria, de certa maneira, ainda é feito. Ou seja, você trabalhar com grandes conteúdos e questões, sem problematizar, sem entender que você dá aula de história, você ofereceu o curso de História da África em qualquer nível no Brasil, seja na educação básica, não o curso, mas os conteúdos, seja no ensino superior, e não tratar da questão racial, como é que você vai conseguir fazer isso? Mas consegue porque você vai trabalhar aquele conteúdo de uma forma asséptica, de uma forma descontextualizada e de uma forma que a sua própria produção não vai ser questionada. Isso é possível? Mas essas diretrizes, elas justamente diziam aqui, olha, tudo isso tem que ser atravessado pela educação para gerações étnico-raciais e pelo um posicionamento antirracista. No ano de 2004, alguns projetos começaram já a ser gestados. Eu tenho que tomar, gente, senão esfria. Na direção de preparação de professores, um desses projetos é o projeto Acordo da Cultura, Janete sabe, né, do que estamos falando, e nesse projeto a Zoilda Loreto da Trindade, a Zo, estava lá formulando novas e diferentes formas de se pensar essa questão, estava lá trazendo os valores civilizatórios afro-brasileiros, estava lá transformando aquilo tudo em algo realmente novo, um projeto que teve expansão em nível nacional, chegando a milhares de escolas e professores brasileiros. Houve outros projetos, mas esse eu assinalo, porque é nesse ano de 2004, ou seja, um ano depois da lei, com tudo muito mais fresco. O que era inicialmente um projeto de um grupo de atores, né, e seus aliados ligados ao Centro de Documentação do Artista Negro Sidam, que era uma série de pequenos programas chamados Heróis de Todo Mundo. São programinhas curtos, que são extraordinários, que estão aí também disponíveis na rede, trazendo biografias de personagens negros brasileiros e negras, se transformou num grande projeto que incluía muitos outros elementos e que teve 3 diferentes versões, que agora está sendo gestada a 4ª. Além desse projeto, outros cursos de formação de professores começaram a ser, vamos dizer assim, de receber a influência da lei. Quando eu digo que já vem de trás, evidentemente já tinha, desde 1996, um curso de pós-graduação lato sensu no Afroasiáticos, existia, desde 97, um curso também de pós-graduação, especialização na UF, na Faculdade de Educação da UF, ligado ao Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira. Esse programa era coordenado por uma grande pedagoga negra, Yolanda Oliveira, que era um dínamo nessa produção ela tinha um caderno, né? Tinha uma revista, que era o Caderno de PENESB, e tinha esse curso, que era o curso do PENESB, uma pós-graduação gratuita, e cujo público era majoritariamente alunos oriundos dos cursos de pedagogia, que trabalhavam com as séries iniciais, né? E alguns professores do segundo segmento. Esse curso, ele se transforma depois da lei. Ele existia antes da lei. Estou falando do curso da Cândido, de 96, o curso da UF, Cândido Mendes, era um curso pago, mas com muitos alunos bolsistas, muitos inclusive do movimento negro, e o curso da Universidade Federal Fluminense, com uma ampla, né, abrangência, né, no campo da educação, era um curso gratuito, né? Havia uma seleção para que pudessem frequentar. Esses cursos foram, a partir de 2004, foram crescendo em diferentes universidades, oferecendo esses cursos. A PUC ofereceu, a Cândido Mendes fez um convênio com o governo do estado, ofereceu o curso para professores da rede pública estadual e gestores, né? E foram disputadíssimas as vagas.
essas vagas para esse curso da Cândido, e havia 90 alunos, né, na turma. Enfim, essas experiências, algumas delas, como o PENESB, se capilarizam, né, enfim, se tornando cursos que também vão a diferentes partes do Brasil, né? Então, estamos aí tratando de toda a primeira década do século XXI, em que essas experiências se multiplicam pelo território nacional, né? Ao mesmo tempo, a SECADI, a Secretaria de Alfabetização e Diversidade e Inclusão, o MEC, vai produzir livros. Uma coleção com textos, enfim, organizada por intelectuais como Kabengele Munanga, entre outros, e que vão trazer textos bases para educadores, né? Esses livros são todos gratuitos, todos colocados disponíveis e ainda estão disponíveis nos acervos do Ministério da Educação. Além disso, o Ministério da Educação traduz e publica a coleção História Geral da África, toda em língua portuguesa. Ai, gente, vocês parecem todos... Olha só, pois não, eu lembrei logo disso aqui, ó, essa coleção, exatamente. Era a nossa Bíblia, né? Olha que lindo, tá vendo? Essa coleção aqui, que era uma coleção, tá aí, um desses volumes, né? E é das versões antigas, E essas coleções foram lançadas nesse tempo. Então a gente tem esse momento, né? Ao mesmo tempo as universidades são colocadas frente a políticas públicas que vão exigir delas algum posicionamento. Não vou falar aqui com detalhe do Reúne, mas vou deixar cair só aqui a notícia, a lembrança, mas que nessas conjunturas também foram abrindo vagas para professores dessas disciplinas demandadas pela lei, em especial, eu acompanhei de perto as vagas para professores de História da África. E aí, diferentes universidades públicas no Brasil todo foram abrindo nesse campo. Ao mesmo tempo, a gente assistia uma ampliação da oferta de literatura infantil dentro do que vinha preconizado pela lei. A produção de sites educativos foram muitos e vários. Alguns cursos criados por algumas secretarias municipais de educação aqui na Baixada Fluminense. Tivemos em Nova Iguaçu, tivemos em Belfor Roxo, tivemos em Duque de Caxias, cursos para professores. A obrigatoriedade da inclusão desses conteúdos nos livros didáticos vai fazer com que o PNLD, né, inclua isso como condição sine qua non para um livro passar, mas nada disso nos vai livrar totalmente das questões que eu vou trazer mais adiante. E aí a gente entra na questão, a história indígena já vinha com força se colocando nesse mapa, nessa cartografia de linha do tempo, que eu estou fazendo aqui muito rapidamente. Evidentemente, em todos esses cursos que a gente oferecia, eu vivi essa experiência muitas e muitas vezes, em muitos cursos, sempre vinha demanda e a história indígena. E, com toda razão, é um silêncio. O silêncio que se fez sobre a história indígena é de um tamanho e é de um peso que a gente ainda não consegue nem ter essa medida toda. A gente não consegue nem ter essa medida. Primeiro, vamos começar desde aquele primeiro grande equívoco, né, que existe aí no senso comum, de que a mão de obra escravizada africana veio a substituir a mão de obra escravizada indígena. Não houve substituição, minha gente. Está aí, ó, no século XVIII, né, os indígenas sendo escravizados. Eu trabalhei com documentação do século XIX, do início de alforria de indígena, aqui no Rio de Janeiro. Então, nunca deixou de ter escravidão indígena. Tá? Ou seja, o silêncio é um silêncio esmagador sobre essas histórias. E esse silêncio ele tem que ser rompido ainda mais. Né? Essa ideia de que a população indígena fugiu para os rincões do Brasil e que desapareceu, ela invisibiliza histórias como a tua, da sua família e tantas outras. Né? Ou seja, isso é uma violência enorme. A gente está tratando, sim, de violência. Cabe aqui totalmente essa reconstrução dos direitos humanos, porque
que a gente está fazendo uma luta por direito à memória, por direito à história, por direitos a nos reconhecermos nesse país, né? Bem, a entrada da obrigatoriedade da história indígena, ela de fato, ela complementa, ela amplia, na verdade, ela amplia o que vinha sendo trazido para a Lei 639 e altera a Lei de Diretrizes e Bases. A gente tem várias iniciativas depois disso, já estamos falando do tempo presente, né? Dos anos 20 do século, desse nosso milênio. Temos essa produção na rede, temos o Nossas Histórias da rede de historiadoras e historiadores negros, temos documentários, temos, enfim, até agora, recentemente, alguns documentários sendo colocados acessíveis. Então, o que nos falta, né? Falta que se fortaleça essa questão da educação para as relações étnico-raciais, a meu ver, isso é um desafio. Falta a capilarização nos currículos, faltam mais cursos que sejam oferecidos pelas universidades, e que sejam trazidas essas experiências para o grande público. Acho que, enfim, falta que seja fortalecido o debate sobre a questão religiosa dos preconceitos, né? Mas aí o preconceito sendo tratado no seu devido lugar, que não é uma atitude individual, não é um mau comportamento de alguém. A gente tem uma estrutura racista que deve ser combatida e que tem que ser combatida pelas forças políticas que estão à frente do Estado e a educação primordialmente. Outra coisa que falta é lembrarmos, e aí isso é importante, que isso foi dito de uma forma muito evidenciada pelo Edson, não é passado. Ou seja, é passado, mas não é apenas passado. A gente não está falando de legislação que está tratando do passado brasileiro. É presente. Estamos falando de pessoas que estão aí nesse mundo e estamos vivos. E as nossas heranças estão vivas, né? E mesmo os mortos não estão mortos. Eles estão aí, em tudo que se move. E o que a universidade pode fazer? Aí que eu chegar aqui, né? Bom, acho que é importante lembrar que essa lei ainda está em vigor. Esse debate já é uma demonstração, e eu acho que venham mais. Lembrar, e aí em todos os fóruns que pudermos, que essas questões atravessam diferentes cursos. Eu vivi recentemente experiências de trabalhar de estar no Cais do Valongo, falando sobre narrativas africanas na pequena África carioca, para alunos de medicina, né, para alunos de cursos que não estariam necessariamente envolvidos. Como é que você imaginar hoje, qualquer profissional deve conhecer esse debate, deve conhecer essa sociedade. Quem vai lidar com o público, sobretudo, né, não é mesmo quem não vai lidar, mas como não pensar, né? Como não pensar um psicólogo, como não pensar um assistente social, uma psicóloga que não conheça o debate da questão racial no Brasil. Suponho que isso já exista em alguns cursos, mas acho que isso tem que ser de uma forma fortalecida, né? O FRJ ela deve se colocar aí especificamente, mas todas as universidades podem se juntar, né? No diálogo com a escola, fortalecer o diálogo com a escola e com a sociedade, né? Pautando a questão, rompendo esses silêncios, priorizando as vagas, isso é fundamental, que se siga nessa questão, e afinal sabemos que essa é uma luta permanente. A luta racista pela educação ela não tem tréguas, ela não termina, ela desenha a nossa vida, mas é por isso mesmo que a gente se fortalece, porque a gente sabe que não tem caminho fácil para a liberdade, mas a liberdade é, né, aquilo que mais vale dentro do sonho humano. E a liberdade aí é a liberdade também de poder se reconhecer. Obrigada, gente.